Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Civil Prática. Hoje, para falar com vocês sobre a temática da impugnação à contestação, ou também chamada de réplica. Mas antes de a gente prosseguir, quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. Se gostaram da nossa aula, cliquem no like, compartilhem com os amigos, porque o Civil na Prática só vai poder fomentar e difundir o conhecimento com a sua participação. Esse é o nosso pedido para a aula de hoje. Compartilhem o Civil na Prática. Bem, para a gente falar sobre essa peça, que muitas das vezes ela é colocada em um plano muito inferior na sua prática da advocacia, é importante a gente chamar a atenção para vocês. Ela não é tão simples quanto você pensa. É muito importante que você reflita sobre a sua prática na impugnação à contestação réplica. Ela pode trazer consequências muito danosas ao seu. Você vai perceber isso ao longo da nossa aula, a importância dessa petição e também da banalização que ela sofre no dia a dia da prática forense. Então vamos lá, a gente preparou um material para vocês que vamos compartilhar no canal Telegram. Então se você não se inscreveu no nosso canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique no link, acesse o nosso Telegram para acessar materiais exclusivos das nossas aulas. Bem, pessoal, para falar em impugnação à contestação, nada melhor do que começar a partir de uma leitura, um entendimento da base normativa da impugnação à contestação ou réplica. A base normativa de incidência dela são três dispositivos que a gente cita: artigo 350, artigo 351 e artigo 407. E ao longo da nossa fala, nós vamos detalhar para vocês, ficando de tarefinha de casa, estudar os três dispositivos. Eles são importantes para o seu dia a dia e para a boa compreensão da peça processual que a gente vai trabalhar hoje. Bem, a primeira indagação e explicação que nós trazemos para vocês é se a réplica ela existe em toda ação judicial. E aí a gente faz o primeiro corte, a primeira chamada de atenção para vocês. A praxe forense tem cada vez mais banalizado a existência dessa fase. Por quê? Se a gente pensar em processo civil dentro do procedimento comum do processo civil previsto no 15, nós podemos afirmar categoricamente a vocês que a réplica ela não existe necessariamente em toda ação. Ela vai acontecer quando determinadas hipóteses de incidências previstas na legislação, como na hipótese do artigo 350, do artigo 351 e do 437 do CPC. Então, aquela praxe forense que se existe, o juiz, sempre que teve a contestação, abrir vista para o autor para ele apresentar réplica, isso é incorreto processualmente falando. Professor, mas quando então que nós teremos a réplica no processo civil? Primeira coisa, vamos partir do prisma do procedimento comum. Depois a gente vai espraiando esse entendimento para os demais procedimentos. Vamos ter uma noção geral. A partir da leitura desses três artigos que eu mencionei para vocês, a conclusão que se tem é que a réplica vai acontecer em três hipóteses. E aí vou explicar para vocês as três. Primeiro, defesa de mérito direta. É uma hipótese que enseja a réplica? Não. Professor, mas eu não sei o que é defesa de mérito direta. O senhor poderia me explicar o que é isso? Além de explicar aqui, hoje eu convido vocês a assistir a nossa aula sobre contestação, e lá nós explicamos de modo detalhado o que é defesa de mérito direta, indireta, defesas processuais e defesas. Mas para ficar mais claro para vocês, defesa de mérito
direta é aquela em que o réu, ao elaborar a sua contestação, ele nega os fatos constitutivos do direito do autor. Vamos exemplificar. Numa ação de reparação de danos por ato ilícito, por exemplo, uma negativação indevida. O autor afirma na inicial que o nome dele foi inscrito no SPC da casa. O réu vem na sua contestação e fala: juiz, não aconteceu a negativação indevida. Isso não aconteceu. Então está simplesmente negando os fatos do fundamento jurídico da petição inicial. Agora, quando eu entro para a defesa de mérito indireta, o réu ele não nega os fatos da inicial. Ele, às vezes ele reconhece o fato da inicial, porém ele apresenta um tripé: fatos modificativos, fatos impeditivos e fatos extintivos daquele fato constitutivo do direito do autor. Então, essa seria a diferenciação entre defesa de mérito direta e indireta. Mas para efeitos de réplica, quando que vai caber? Então, na defesa de mérito direta, você leu a contestação. Aquele réu está simplesmente negando a existência do fato ou do fundamento jurídico da petição inicial, não deveria ter a réplica. Então, é atécnico quando o juiz abre simplesmente vista sem incidir essa hipótese de defesa de mérito direta. Agora, quando o réu, na contestação, apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, aí, nesse caso, também há a possibilidade. Então, na defesa de mérito indireta, vai existir necessariamente a réplica por força do artigo 300. Professor, mas é só na defesa de mérito direta que vai haver a réplica? Não. Uma outra hipótese é na chamada defesa processual. É quando o réu, na sua contestação, ele traz questões preliminares ou questões prejudiciais de mérito ou teses de nulidades processuais. E aí, nesse caso, o autor da ação deve ser ouvido para manifestar sobre isso. Então, nós temos na situação defesa de mérito indireta e nas defesas processuais. Isso em termos de conteúdo da contestação. Mas temos também uma terceira hipótese, mesmo que eu tenha, por exemplo, uma defesa unicamente de defesa de mérito direta, mas o réu apresenta na sua contestação documentos. Neste caso, quando há provas documentais na contestação, o autor tem que ser ouvido em sede de réplica. Isso está fundamentado lá no artigo 437. Então percebam o seguinte: quando eu falo de defesa de mérito indireta e defesas processuais, artigo 350 e 351, respectivamente, regulamentam a questão. Mas quando ele fala de prova documental jungida na contestação, não está nesse dispositivo. Ela dá um salto ativo, então topologicamente não está no mesmo local no processo civil. Eu tenho que ler lá o artigo 437 do CPC para verificar essa possibilidade. Então nós temos 3 possibilidades previstas. E aí eu chamo a sua atenção para a prática forense. Nosso objetivo aqui é clarear para o dia a dia. O que é muito comum hoje, diante do volume de processo, é que o juiz, ele, ao receber a petição inicial, fazer o despacho inicial do procedimento, ele faz um despacho gigantesco, dando todos os comandos de mero impulso processual para que aquele processo não tenha que voltar ao seu gabinete para ele dar um mero impulso processual. Já delegando isso ao cartório como um ato ordinatório para que o cartório promova
a intimação das partes e deu o devido andamento. Então o juiz ele recebe a inicial, ele ordena a citação e intimação do réu para apresentar a defesa e já coloca ali também, havendo questões preliminares, havendo defesa de mérito indireta, ouça-se o autor em réplica. Então, você como advogado e advogada tem que ficar muito atento a isso. Às vezes no último despacho, antes da réplica, o juiz não colocou nada, mas lá no despacho inicial consta essa determinação de ouvir o autor em sede de réplica. E isso é muito perigoso, porque o que acontece? Às vezes eu olho só o último andamento do processo ali, principalmente em processos volumosos, eu olho aquilo ali, não tem que fazer réplica porque não tem no último despacho. Ou simplesmente o cartório intimou como um ato ordinatório e não colocou exatamente ali. Mas lá atrás, o juiz já ordenou essa prática. Então, temos que tomar muito cuidado com isso para não causar prejuízo ao nosso cliente na petição de réplica. E vocês vão entender por que eu falo tanto desse prejuízo mais à frente na nossa aula, quando a gente vai falar de dispensa de produção de prova. E a doutrina toda caminha nesse mesmo sentido. A gente deixa para vocês como rodapé nesse material, citação do professor Ricardo Aprigiano, professor Didier, falando que a réplica tem essas limitações de incidência. Ela não ocorre em todo e qualquer procedimento. Professor, mas você está falando de procedimento de conhecimento e procedimento comum. Nos demais procedimentos, a réplica vai seguir o mesmo raciocínio que a gente tem aqui. Então, procedimentos especiais de conhecimento. Nós estamos falando de execução. Procedimentos de conhecimento. Eu tenho aqui a possibilidade de aplicar supletivamente a parte do procedimento comum, que é a regra geral do processo civil, para permitir a réplica quando incidir essas mesmas circunstâncias. Então, estou dentro de um procedimento especial em que houve questões preliminares, houve questões prejudiciais ou houve defesa de mérito indireta. Nesse caso, é importante, para se respeitar também aqui o contraditório, que se ouça o autor antes de prosseguir. E vou além, até mesmo em sede de embargos à execução, eu entendo que é sim cabível a aplicação da réplica, desde que não seja uma hipótese, obviamente, de julgamento antecipado da lide ali após a impugnação dos embargos. Então, tendo impugnação aos embargos, não enseja julgamento antecipado da lide, o juiz vai marcar uma instrução e nessas alegações da impugnação tenham manifestações de cunho de mérito indireta e processual, então é importante que se ouça o autor para se preservar o contraditório, o autor dos embargos, né? Então nós temos aí esse espraiamento dá também da réplica em outros procedimentos, embora não previsto formalmente. E aí a questão desse espraiamento fica muito clara quando eu leio, né, a construção feita pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis. No seu enunciado 381, ele fala que também cabe a réplica no procedimento de tutela cautelar antecedente. E aí vamos explicar, não é só simplesmente ler para vocês. Primeiro, ele fala que é cabível, porque ela não se aplica a toda e qualquer hipótese de tutela cautelar antecedente. Tem que estar presente aquelas situações que eu já mencionei, defesa de mérito indireta, defesa processual ou juntada de documentos ali em sede de contestação. Eu trago uma indagação para vocês. Professor, é só na tutela cautelar antecedente que tem essa possibilidade da réplica? Não cabe, por exemplo, lá na tutela antecipatória antecedente? Vocês vão entender que não. Só cabe aqui na antecedente porque o previsto no CPC para tutela cautelar antecedente, ela prevê uma
contestação. Então, se há essa contestação, tem que haver, na mesma medida, o direito à réplica nas hipóteses previstas. Na tutela antecipatória antecedente, não. Concedida a medida, o autor já vai emendar a inicial apresentando a sua peça vestibular da demanda completa. Então, não tem necessidade. A réplica vai ser apresentada posteriormente a essa emenda da inicial. Diferentemente na tutela cautelar antecedente, que há contestação dentro desse procedimento cautelar antecedente. Entenderam? E com relação a prazo, qual que é o prazo da réplica ou impugnação à contestação? A regra é de 15 dias úteis em quaisquer dessas hipóteses que eu mencionei a vocês, direta, defesa processual ou manifestação sobre os documentos. Nas três, se aplica o prazo de 15 dias contados da intimação do advogado do autor. Aqui eu não tenho necessidade de intimar diretamente a parte. Muito cuidado com isso. Eu não tenho que esperar a intimação da parte autora pessoalmente. Basta a intimação do advogado constituído nos autos. Lembrando, aqui não é citação, é mera intimação processual. Então, eu não preciso de poderes específicos para praticar esse ato. É muito importante isso. E aí a gente traz aqui para vocês, para a gente enriquecer mais a aula, alguns enunciados do Fórum Permanente Processualistas Civis. Para você que não conhece os enunciados do Fórum Permanente, um conjunto de acadêmicos, os mais abalizados possível, promovem eventos, que são os fóruns permanentes dos processualistas, para aprovar enunciados sobre o processo civil brasileiro, a partir da interpretação que eles fazem da própria legislação posta. E é muito importante a gente dominar isso, conhecer, que é muito aplicado no dia a dia da praxe forense. Eu trago aqui para vocês o enunciado 152 e o 629. Por quê? O que é importante? A gente tem como regra geral, que a gente colocou para vocês, que o prazo da réplica é de 15 dias. Mas temos que ter algumas atenções. A primeira delas é: o autor terá prazo único para requerer a submissão ou bem como a manifestação da resposta. O que significa isso, pessoal? Na contestação, aquele réu, ele alegou, por exemplo, ilegitimidade de parte. Então ele falou que ele era uma parte ilegítima para figurar naquele. Ou ele alegou que há uma hipótese concreta de litisconsórcio passivo necessário, onde não houve a inclusão desse litisconsórcio. Então a demanda não poderia prosseguir sem a citação desse litisconsórcio. Então, nesse prazo de réplica, o autor da ação ele vai ter que expressar sobre o conteúdo da réplica, e se ele entender que é caso de emendar a inicial para incluir ou trocar o polo passivo, é neste momento. Eu não vou ter outra oportunidade. Se eu não fizer isso, vai haver, dependendo da situação, por exemplo, na hipótese de consórcio passivo necessário, vai haver a extinção do processo sem resolução do mérito. Você vai ter que analisar concretamente se realmente ali há uma hipótese de consórcio passivo necessário. Sendo o caso, apresentar aí a devida emenda para incluir esse. E também, se eu não fizer a troca do polo passivo, no caso de ser uma efetiva ilegitimidade, nasce outro problema. O outro problema é que, não tendo a troca, o juiz vai apreciar aquela preliminar e, reconhecendo a ilegitimidade, ele vai extinguir o processo sem do mérito também, caso só tenha aquele réu no processo. Agora, abre-se um prazo diferenciado quando eu leio o enunciado 629. Ele vem e fala: se o réu reconvier contra o autor e contra terceiro, que é uma novidade do setor, o prazo para contestação e reconvenção para ambos iniciar-se-á após a citação. Então,
Aqui, diferentemente da situação anterior que o prazo era único, o prazo aqui para contestar a reconfessão vai contar de onde? Da citação do terceiro e não da simples intimação para fazer a réplica. Ficou claro aqui, pessoal? Para a gente avançar. E se você tiver dúvidas sobre o que a gente está falando, fiquem tranquilos. Façam os comentários aqui embaixo. Nós vamos abrir a caixinha de perguntas logo em seguida da aula. Então você vai ter a oportunidade de debater comigo. Depois, em live especial, a gente vai responder todas essas perguntas que nos encaminharem. Aqui a gente começa a entrar no coração da aula de impugnação à contestação. Que a gente precisa dominar para falar de réplica, pode trabalhar nela. E aí a grande dificuldade que a gente verifica na prática, e aqui é o ponto em que as pessoas entendem, ah não, a réplica é uma peça muito simples, eu vou fazer de qualquer jeito. Aqui é que mora o perigo. Chama sua atenção para isso. Primeira coisa, nós temos aqui a oportunidade de manifestar sobre tempestividade da contestação. Isso se o juiz não analisou essa situação. Por quê? Vamos pensar no processo conhecimento dentro do procedimento comum. Na regra geral, teria uma audiência, abre-se o prazo de contestação, volta para o juiz e aí inicia a fase de providências preliminares do. Nessa fase de providências preliminares que o juiz vai analisar todo o contexto, verificar se cabe réplica, não é toda a situação, como eu falei, teria que adotar como providências preliminares a réplica quando incidir as hipóteses 350, 351, 437 do CP. E às vezes ali nessa fase de providências preliminares, o juiz tem que identificar se a contestação é tempestiva ou não, decretando a revelia daquele réu. Mas pode acontecer na prática, passou batido pelo juiz. E isso deve ser trabalhado por você na sua réplica. Você deve colocar, olha, juiz, aqui o réu perdeu o prazo e apresentou a destempo a contestação. Nesse caso, como ele não contestou tempestivamente, deve ser decretada a revelia do réu da ação, aplicando os efeitos formais e materiais da revelia. Caso, por exemplo, o réu tenha advogado constituído, o efeito processual, o efeito formal não vai ter tanto efeito, porque ele vai continuar sendo intimado na pessoa do advogado. Mas é possível aplicar o efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos aduzidos. E aí você já aproveita o ensejo e fala, juiz, então, aplica-se a revelia, receba o pedido de aplicação de efeito material e julgue a lide no estado em que se encontra, porque presumiu-se verdadeiro todos os fatos na razão inicial. E elas são corroboradas, nessas alegações fáticas, são corroboradas pelas provas que instrui a peça vestibular. Então, julgue procedente do estado que se encontra o processo. Além da intempestividade da revelia e a revelia, nós temos também que manifestar expressamente sobre as defesas da contestação. A contestação, quando o réu apresenta, ele pode trazer um rol não exaustivo. Perceba o artigo 337 do CPC, ele traz o rol de questões processuais preliminares que podem ser levantadas em sede de contestação. Mas ainda nós temos uma série de outras nulidades processuais que poderiam ser aventadas. Então, uma vez argumentado isso na contestação, você necessariamente deve enfrentar isso na sua impugnação, contestação ou réplica. Então, faça isso de modo didático, claro, mas sempre objetivo. Abra tópicos
a sua réplica de acordo com as teses da contestação. Então, se lá foi alegado, por exemplo, conexão, litispendência, coisa julgada, incompetência, coloque tópico a tópico para rebater. Eu não preciso fazer um tratado jurídico aqui ou um artigo para rebater diretamente o que foi veiculado. Então, por exemplo, se o juiz fala, houve aqui coisa julgada, você vai ter que explicar na sua réplica que não incidiu coisa julgada porque não tem a tríplice identidade. Embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir seja a mesma, mas o pedido aqui é um exemplo concreto. Na primeira ação que foi ajuizada, pediu danos morais, mas não se pediu pensão mensal porque ainda não estava consolidada a situação. Então, ajuiza-se uma segunda demanda, a causa de pedir é a mesma, um ato ilícito, mas o pedido de uma ação é diferente de outro. Então, aqui não teria uma... Então, você vai aplicar isso. Mesma coisa, quando tem convenção de arbitragem, o réu argumenta isso na sua ação, você vai ter que alegar aqui que essa convenção não se aplica ao caso concreto. Do mesmo modo, a incompetência do juiz. Você vai ter que juiz, nesse caso aqui, há um critério alternativo de competência, que é de escolha do autor da demanda, colocar onde ele entende que é melhor para ele o ajuizamento da demanda. Como no caso da reparação de danos por acidente de trânsito, tem um critério alternativo de escolha do local do dano, do ato fato ali, ou do domicílio do autor da ação. É uma hipótese alternativa. Então, justificar concretamente ali para o juiz acolher a manifestação rejeitando a questão. Agora, eu trago algumas observações para vocês para a gente debater. E aí, rogo a vocês, comentem, postem aqui para a gente debater. Isso é muito importante para o amadurecimento da nossa prática. As dúvidas nascem. Então, o que fazer caso um efetivo vício na petição inicial ou no próprio processo? Por exemplo, a citação é nula ou faltou a citação de você, como advogado do autor, deparando com uma contestação em que o réu alega algum vício na inicial ou no processo. O que você, autor da ação, tem que fazer nesse caso? Vai ter que ser frio e muito calculista na sua ação. Primeira coisa, isso você não pode perder de mim jamais. Tá? Você vai ter que ter essa frieza toda, porque senão você vai perder o seu caráter técnico. O ponto, não pode perder isso. Você verificou, de fato, se você insistir naquele erro, naquele vício, você vai causar mais prejuízo ao cliente. O que é o ideal? Corrigir o vício. Você vai, olha, juiz, reconheço que tem aqui a falta de citação de um réu tal, então já estou emendando a peça vestibular. Vai fazer uma emenda, além da sua réplica, você vai emendar a petição inicial. Emendando a sua petição inicial, juiz, quero que inclua no polo passivo a pessoa tal, qualificação que cite ela para promover a defesa. Então, aqui é uma hipótese que você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, a sua petição inicial tem causa de pedir, mas faltou o pedido. E aí? Você vai deixar isso por aí? Não, você vai corrigir o seu problema. E aí, quem vai te socorrer é o artigo 352 que eu cito para você na nossa tela de apresentação. Por esse artigo 352, você vai ter substrato jurídico, caso isso aconteça na prática, pelo seguinte: o juiz, ao se deparar com essas questões processuais, ele não pode, de plano, extinguir o feito sem resolver. Ele deve oportunizar ao autor da ação para que ele corrija o vício processual. Lógico que essa correção não pode ultrapassar o prazo de 30 dias, mas é direito do autor da ação
ter a oportunidade de corrigir. Esse é um ponto. Então, você vai ter que ter frieza e tecnicidade na análise de eventual nulidade ventilada na contestação. O segundo ponto é o que fazer nas situações de ilegitimidade passiva ou falta de consórcio passivo. O réu, na contestação, veio e alegou: olha, juiz, eu não sou parte passiva nesse processo. Eu não tenho a mínima vinculação com a parte autora. Eu era dono de um veículo, mas vendi ele há muitos anos. Nada a ver com fatos. Agora, tem uma situação em que falta a citação de consórcio passivo. Por exemplo, numa situação que se discute com posse, várias pessoas utilizam e citou-se só um, mas não citou-se o cônjuge. Ou numa ação de direito real imobiliário, faltou citar-se ali um cônjuge. Nesse caso, você vai ter que analisar também a necessidade ou não de emenda da sua petição. Eu sugiro que, se for de fato uma hipótese de ilegitimidade ou de falta de desconsórcio necessário, emende a inicial, corrija esse problema da legitimidade ou da falta de desconsórcio passivo para lhe trazer menos dor de cabeça no processo. Questão, primeiro, de boa-fé processual. Segundo, na hipótese em que o réu ele litiga sozinho, então tem um autor e um réu, e o réu alega que ele é legítimo, se você troca corrigindo o polo passivo, você vai ter honorários reduzidos em seu desfavor. E de qualquer jeito, na hipótese em que o réu alega ilegitimidade e o juiz acolhe a ilegitimidade, vai ter a sucumbência. Mas se você emenda a inicial, a consequência para o seu cliente. E aí eu trago para vocês o julgado recentíssimo do STJ sobre essa temática. Até fiz uma postagem sobre esse assunto no nosso Instagram para reforçar para vocês esses honorários advocatícios reduzidos. Por quê? Quando eu tenho a situação que tem a troca total, então trocou-se todo o polo passivo por um novo polo passivo, os honorários são reduzidos por causa do artigo 338 do CPC. Os honorários vão oscilar entre 3% e 5%. Que é muito importante para vocês. É muito baixo comparado com o que é o 85. Vai de 10 a 20. É muito importante na prática, para menos prejuízo para o. Agora, você ali tem convicção, entende que de fato não há ilegitimidade ou não há um litisconsórcio passivo necessário, aí você obviamente não vai emendar a inicial, mas a consequência é que os honorários vão ficar um pouco mais dispendiosos para o seu cliente, porque pode ser de 10 a 20%. Além das defesas processuais que você vai ter que manifestar, você ainda vai ter que trabalhar com a chamada defesa de mérito. Aqui, na réplica, você vai ter que ter muito cuidado. Por quê? Você vai ter que manifestar sobre os fatos impeditivos, fatos modificativos, fatos extintivos. Professor, mas se eu esquecer de falar, o que vai acontecer comigo na prática? Olha a problemática que você vai encontrar no dia a dia na prática. Se você recebe a sua petição, seu processo, a contestação tem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao autor, a ausência de manifestação do autor sobre essa contestação, sobre esses específicos, vai ensejar a incontrovérsia dessas práticas e, com isso, dispensar-se a produção de provas sobre esse ponto. Você pode prejudicar muitos, muito. Mas muito cuidado com isso. Por exemplo, numa hipótese de ação de cobrança. Eu, Homero, ingressei com ação de cobrança com o José. O José alega na sua contestação pagamento parcial. Pagou-se. Você
ficou calado ou não impugnou isso especificadamente na sua réplica. Vai acontecer presumir-se incontroverso que, de fato, o réu pagou ou saldou metade da dívida. Em uma situação mais drástica, se o réu alegar que quitou a dívida e o autor da ação não impugnar isso na sua réplica, vai se presumir que está quitada a dívida. Aí é um problema, porque vai ter um fato, vai extinguir o direito do autor. A quitação da dívida extingue o direito do autor. Então eu tenho que ter muito cuidado aqui. E esse entendimento de que, havendo defesa de mérito indireta, a omissão do autor da ação nesses pontos gera presunção de incontrovérsia dos fatos ou fundamento jurídico articulados no processo, dispensando-se a produção de provas sobre esses pontos. Então, tomar muito cuidado. Segue a mesma lógica da contestação, da impugnação especificada. Aqui eu vou ter que fazer isso. Eu não preciso citar doutrinas ou jurisprudências para fazer a impugnação. Não é isso. Eu preciso diretamente atacar o fato. Por exemplo, numa hipótese ali de fato impeditivo. Eu entro com uma ação de resolução contratual, vou pegar um exemplo de contratual, compra e venda de imóvel, por exemplo. Então, o autor entrou com a resolução de contrato de compra de imóvel, o réu veio em contestação e alogou ao juiz. Aqui, eu tenho um fato impeditivo dessa pretensão de resolução contratual. Por quê? Está presente uma situação de adimplemento substancial. Então, por mais que eu esteja devendo uma parte do contrato ao autor da ação, o adimplemento ocorrido nesse processo, os pagamentos que eu realizei, foi de modo substancioso, substancial. Então, em razão disso, não pode haver a resolução contratual. Pode haver a obrigação de eu pagar a dívida, mas resolução do contrato não. Então, impede-se o resultado resolução. E você, não manifestando isso, você está concordando com o adimplemento substancial. Tomar muito cuidado com esse rebatimento de fatos e fundamentos jurídicos na sua réplica. Se você não fizer isso, vai ter problema. Mas aí a gente abre uma observação para trabalhar um outro viés com você. A réplica, percebam, a pretexto de tentar debater esses pontos, fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ela pode modificar a causa de pedido próxima ou remota, o pedido próximo, imediato. Perceba, o autor da ação na réplica, ele pode alterar a causa de pedir e pedir? Não pode. A réplica, ela tem limites objetivos. Eu posso me insurgir, eu posso questionar e impugnar todos os fatos modificativos, impeditivos e extintivos levantados na contestação. Mas eu não posso agregar novos fatos, novos pedidos na minha réplica. Eu não posso fazer isso. Porque o juiz não vai tolerar isso na fase de saneamento do processo. A réplica é só para espancar, questionar e controverter esses fatos. Mas aumentar uma causa de pedir ou aumentar um pedido não pode. Toma muito cuidado com isso na sua manifestação processual dia a dia. E aí a doutrina é muito abalizada nesse sentido. Fred Dias é muito claro nisso, calcado nesse artigo que eu trago para vocês, o 329 do CPC. Por quê? Essa é a essência da alteração da inicial. Até quando que eu posso alterar a minha inicial? E aí vem as duas hipóteses. Até a citação, pode haver a alteração da petição inicial, tanto na sua causa de pedir quanto no seu pedido. E isso não depende de consentimento do réu. Agora, uma vez citado esse réu, a alteração da petição inicial nesses pontos depende da concordância do réu. Então aqui, se eu quero alterar por meio da réplica a minha inicial, vai depender da concordância
do réu. Se ele não concordar, essas alterações não se aplicarão ao processo. E é importante que, se tiver uma situação de saneamento do processo, que é depois da fase de réplica, nem mesmo com a concordância é possível mais alterar, porque aí se estabiliza, como regra geral, a demanda, não podendo mais sofrer alterações, causa de pedir. Então, o fundamento para não se admitir que a réplica acrescente fatos e fundamentos jurídicos, ou acrescente pedidos, ou que modifique esses pedidos e fatos, é o artigo 329 do CPC. Certo, pessoal? E além disso, a gente tem ainda como canal de questionamento dentro de uma réplica a impugnação de documentos jungidos ou acostados na contestação. E muito cuidado aqui. Às vezes, a contestação, ela faz uma defesa de mérito direto. Ela só nega o que foi alegado na inicial. Ela não apresenta questões processuais e nem apresenta defesa de mérito indireta. Ela só anexa documentos. Ainda assim, nessa hipótese, tem que haver o direito à réplica, mas única e exclusivamente com a finalidade de impugnar documentos. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos a contestação, não teve defesa de mérito indireta e não teve defesa processual. Eu tenho que colocar na minha peça alguma coisa concreta para impugnar a defesa de mérito direta? Não, tecnicamente não. Mas tem a dica. Você tem a oportunidade de falar nos autos de modo resumido, objetivo, sem ficar fazendo citações desnecessárias. Reforce de forma sutil aqui a sua pretensão, falando, juiz, por mais que o réu negue a pretensão tal, a prova tal e a prova tal provam que ele não está com a razão. Deve ser julgado de forma muito objetiva, porque a réplica não é uma oportunidade para eu manifestar expressamente sobre essa defesa de mérito direta, apenas sobre a indireta. Então, voltemos aqui à impugnação dos documentos. E aí, a gente já falou com vocês sobre a impugnação de documentos na contestação, assim como existe ao réu o direito de impugnar os documentos juntados na inicial, ao autor da ação assiste o direito também de, na réplica, impugnar os documentos. E vamos lá, hein? Não é só assiste o direito. Um ônus processual do autor impugnar nesse prazo da réplica. Se ele não fizer a impugnação, preclui a oportunidade dele questionar esses documentos, seja a sua autenticidade, seja a sua integridade. Não é possível, se eu perdi. Então, fiquem muito cautelosos com a impugnação de documentos. Abram questionamentos específicos sobre cada um dos documentos. Então, você pode manifestar diretamente sobre esses documentos ao juiz. O réu apresentou uma escritura pública, mas essa escritura pública não prova ou não desconstitui a minha pretensão autoral. Porque minha pretensão autoral está reforçada num novo contrato posterior a essa escritura pública que o réu está apresentando. Então, você diretamente está falando da imprestabilidade das provas documentais apresentadas pelo réu para desconstruir a pretensão autoral. Então, essa seria a manifestação direta sobre o documento. Mas eu também posso aqui fazer arguição de falsidade. Não só posso, como devo. Essa é a oportunidade específica para esse fim. E aí você tem que estar atento, porque foge da topologia da réplica do artigo 350 e 351. Ele vai lá para a lógica da produção da prova documental do artigo 430, que eu vou ter que trabalhar para saber fazer a arguição. E a arguição de falsidade ela pode ser feita de dois modos. Ela pode ser feita como uma questão incidental, sim. Então, juiz, esse documento aqui, ele é falso. Vou requerer a instalação. Fala, juiz, esse documento é falso. Isso não vai fazer
julgada, porque eu não estou pedindo como uma questão principal. Estou simplesmente pedindo para que o juiz afaste esse documento como prova para o caso concreto, mas ele não vai fazer coisa julgada material. Então, a declaração de falsidade ou de inautenticidade daquele documento, se eu trato como mera questão incidental, não faz coisa julgada. Agora, eu posso colocar, isso fica a critério do autor da ação, eu posso colocar como uma questão principal. Então, eu vou explicar, vou impugnar esses documentos, arguindo essa falsidade, falando, juiz, o fundamento para a falsidade é esse e aquele, e vou indicar quais são as provas que eu vou trabalhar para demonstrar essa falsidade. Então, juiz, esse documento apresentado, ele tem uma assinatura falsa. Essa assinatura que consta no documento, falsa. E eu quero que essa falsidade seja tratada como uma questão principal e seja julgado em conjunto com o mérito da ação. Então, o juiz vai lá no mérito, quando for proferir a sentença, também vai julgar como questão principal, fazendo coisa julgada, a falsidade desse. Então, você precisa ter muita cautela nessa diferenciação na formulação de falsidade documental. E é importante isso. Se você não fizer, você perde essa oportunidade. E um último ponto que você tem aqui é que também aqui nessa fase é a sua oportunidade de impugnar a gratuidade da justiça formulada pelo réu. Então, o réu na contestação pediu gratuidade, o juiz pode ter deferido já ou postergou essa análise para depois. É aqui que você vai manifestar falando, juiz, o réu ele não preenche os requisitos essenciais para se gozar de benefício da gratuidade da justiça. Esse réu possui carro, moto, casa, barco, como eu provo com as fotografias retiradas de sua rede social, que é pública. Então, é aqui que você vai questionar também a gratuidade da justiça do réu. Não perca essa oportunidade, que é aqui o momento adequado para isso. E ainda nós temos que falar para vocês sobre as consequências em caso de omissão do autor, que é o que falei para vocês no início, da importância de não se deixar ser enganado pela facilidade e pela simplicidade da petição. Ela é simples, mas é muito importante a cautela. Então, se o réu alega defesas processuais na sua contestação, o autor não fala nada sobre aquelas questões processuais levantadas, por exemplo, na nulidade de citação, uma falta de interesse de agir, e ele não corrige essa situação, vai haver a extinção do processo sem resolução do mérito. Ou o juiz vai anular o processo, retroagindo a sua fase até o último ponto de falidade. Então, no caso de, por exemplo, nulidade de citação, o juiz vai anular a citação, ordenando que o autor promova a citação correta. Agora, numa situação de falta de interesse de agir ou interesse processual, se o réu não alega isso aí, o autor não enfrenta esse instante de réplica, o juiz vai fazer o quê? Extinguir o processo sem resolução. A mesma coisa de competência, conexão, perempção, todas as questões processuais ali. Importante isso, ficar muito atento com essa questão. Então, teve questão processual, impugnação específica sobre cada uma delas. Para não correr o risco de omitir-se em uma delas, faça isso em tópicos, seguindo. A contestação trabalhou com a preliminar de perempção. A contestação trabalhou com a preliminar de coisa julgada. A contestação trabalha com preliminar de convenção de arbitragem. Então, coloque isso na sua réplica, separadamente. Se eu tenho defesa, mérito indireta, o que pode acontecer? Aí que vem um grande problema, como eu mencionei a vocês, e aí trago as duas melhores lições doutrinárias que a gente tem, que Fred Didier e Ricardo Aprigliano trabalham e defendem fortemente. A
em favor do autor da ação um ônus processual de impugnar especificadamente os fatos motivos e impeditivos. Uma vez não feito isso, vai ocorrer a presunção de veracidade, tornando-se incontroverso esses fatos e dispensando a produção de provas sobre isso. Porque o próprio Código de Processo Civil, 374, dispensa provas. Ah, mas vai abrir para a fase de especificação de provas para todos manifestarem. Sobre esses pontos, quando o juiz for sanear o processo, falar, olha, sobre o fato modificativo tal, indefira a produção de provas, pois a falta de impugnação explicada do autor tornou esse fato incontroverso. Então, é dispensada a produção. Você vai ser surpreendido com uma decisão muito ruim. Às vezes você tendo outras provas para robustecer a sua demanda. E para a gente caminhar, quais provas que o autor deve trabalhar na sua réplica? Aqui é a oportunidade, por exemplo, de o autor da ação trazer novos documentos ao processo que ele não acostou com o inicial. Mas cuidado, se a gente for pegar a regra geral do CPC, o ônus de produzir a prova documental do autor é com a inicial. Mas, se for um documento novo, que é aquele que chegou ao alcance do autor da ação após os articulados, isto é, iniciar a contestação, ele pode apresentar. Mais do que isso, mesmo não sendo documento novo, ele já estava na esfera de disponibilidade do autor da ação. Mas a única finalidade dele agora é para impugnar fatos impeditivos, modificativos, extintivos ou defesa processual. Nesse caso, eu posso juntar esses documentos que não são tecnicamente novos, mas eles se prestam a discutir, demonstrar que o que foi arguído na contestação não tem o seu valor. Então, temos duas possibilidades de juntada de prova documental. Além disso, tem a outra possibilidade de produzir outras provas, eu posso especificar, mas aí vai ser produzida ao longo da instrução processual, não agora diretamente na réplica. Só vou indicar as provas que eu... E vem uma pergunta para a gente fechar. Existe tréplica no processo civil brasileiro? Se vocês revirarem o nosso CPC, não existe a chamada tréplica, que é a oitiva do réu sobre a réplica. Não existe. Mas, cuidado, toda regra tem a sua exceção. Na prática forense, e seguindo a lógica do CPC, quando uma parte apresenta documentos novos na ação, a outra tem que ser ouvida. Porque o juiz não pode julgar uma questão alegada sem dar a oportunidade da outra parte manifestar. Então, o autor da ação que apresentou seus documentos, o réu veio e contestou, apresentou seus documentos, o autor veio de novo, apresentou a réplica e trouxe novos documentos. Sobre esses novos documentos, especificamente falando, o réu também vai ter a oportunidade de manifestar. Então, embora formalmente falando nós não temos a chamada tréplica, o CPC dá aso à oportunidade de se ouvir o réu sobre a réplica. Então, pode sim ter, dependendo do caso concreto, essa oitiva, que não é chamada na prática, mas você não vai ver nas petições, por exemplo, venho apresentar tréplica. Simplesmente venho manifestar sobre os documentos apresentados na réplica. É assim que normalmente é tratada. E a gente aí, pessoal, para a gente fechar a nossa aula, eu venho pedir mais uma vez para vocês, cliquem em curtir se gostaram da nossa aula, compartilhem com os colegas. Eu vou, além de disponibilizar esse material para vocês, a gente vai encaminhar um modelo de réplica no nosso canal do Telegram, porque réplica não é uma peça que a gente precisa ficar explicando concretamente para vocês, vocês precisam entender essa parte teórica e ter um norte esquelético, que eu falo, né? Como estruturar formalmente essa réplica. Então nós vamos deixar para vocês esse modelinho. Conjugado ele com o que a gente explicou para vocês, vocês vão ter condições plenas de impugnar a contestação em qualquer contexto. O que é importante aqui?
você nunca esquecer de organizar a sua réplica no seguinte sentido. Faça um breve resumo da contestação em tópicos. Não para você escrever isso, mas para você se organizar enquanto advogado e advogada. Coloque em tópicos tudo aquilo que foi trabalhado na contestação. E isso você vai criar tópicos na sua réplica, tópicos de impugnação. E daí fica muito mais fácil de você não cometer o erro de esquecer de impugnar. É isso que te interessa aqui. E a petição é muito simples. Ela é dirigida ao próprio juízo que conduz o processo. Ela é protocolada como uma petição intermediária, então eu não faço autuação apartada, mesmo quando eu apresento uma arguição de falsidade. Eu não preciso fazer uma autuação apartada. Então ela vai tramitar nos mesmos autos do processo. Muito cuidado com isso e façam a impugnação de cada uma. Lembrando, aqui, para fazer o fechamento da sua réplica, a réplica não é um local de pedidos no sentido literal processual da palavra. Você não vai aumentar o objeto da demanda, você vai fazer requerimentos. Então, o desfecho final vai ser: Excelentíssimo juiz, né, diante do contexto apresentado, ou ante o exposto, requer-se o quê? Sejam rejeitadas as questões preliminares apresentadas, ou que sejam rejeitadas as defesas meritórias apresentadas, acolhendo-se na integralidade todos os pedidos formulados na petição inicial. Ponto. Você não precisa necessariamente reiterar quais foram. Não há necessidade. Embora uma parte da doutrina fala que você pode reiterar, pode. Mas eu tenho necessidade de ficar repetindo novamente quais são os meus pedidos aqui? Não. É questão de objetivar, reduzir o tamanho da sua petição de réplica. Ela não precisa ser extensa, ela tem que ser eficiente e direta no ponto. Eu agradeço vocês pela participação. Compartilhem com os colegas. Eu vou abrir a caixinha de perguntas também, ainda essa semana, para que vocês comentem, mandem suas dúvidas e eu esclareço a vocês em uma live posteriormente. Agradeço, pessoal. Tenham uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima.